Let's go. I wake up to 28, 29, teremos uma máquina um sistema informático que é indiscutivelmente uma pessoa. Você sabe o que significa? Que esta entidade poderia estar seguindo uma estratégia de existência que não é aquela de obedecer uma ordem ou de responder a um comando ou uma instrução, como agora está acontecendo nesse momento. Porque o ChatGPT não toma decisões próprias. Você pergunta, ele responde. Mas ele não vai te fazer outra pergunta, por enquanto. Ajudando você, por exemplo, a se questionar. A máquina inteligente que estou falando dentro de 4 anos, 5 anos chegar, é uma máquina que poderá simular questões. Eu poderia, ou você, estar falando esse tipo de podcast, ter uma conversa inteligente, criativa, estimulante com uma máquina. Ela não só se limita a responder, mas também a fazer perguntas. E o ato de fazer perguntas é um ato revolucionário. É um ato, de fato, que é um dos pilares da inteligência humana. O ser humano é humano não porque responde, porque é pergunta. A pergunta é o símbolo, o icono da inteligência. A resposta pode ser, como já temos visto, uma questão de informática. Uma pergunta, Marco. Uma pergunta, Marco. Você viu? Esse ato que você acaba de fazer, uma pergunta, Marco, a máquina hoje não faz. Vai fazer. Esse é revolucionário o momento, esse ponto aqui. Uma pergunta, Marco, parece normal, mas de fato você é homem? É Homo sapiens sapiens? Pela razão que você acaba de mostrar. Bom, a pergunta que tem justamente sobre esse ponto, assim, como curiosidade, a gente até conversou bastante no último debate, pessoal, super recomendo vocês acompanharem, ficou bem legal a conversa que a gente teve aqui. Mas quando chegar nesse momento de a máquina, digamos assim, essa expressão, a máquina, o computador, a inteligência, criar, sabe? Qual vai ser o diferencial do humano, sabe? De mim como pessoa, sabe? Porque assim, se alguém cria beleza, até a gente falou isso na última debate aqui, que foi bem interessante, sobre a possibilidade da inteligência criar beleza, enxergar beleza. Se alguém cria o diferente, onde eu vou acho que eu tenho dificuldade às vezes de entender onde eu vou me posicionar nessa cadeia, sabe? O que eu vou ser? Essa pergunta é bem pertinente. Por quê? Porque, de fato, o que acontecerá quando um robô ou uma máquina atingir a autoconsciência de sua inteligência superior? Porque aqui também é outro ato revolucionário, que a máquina não vai performar de forma mais inteligente que o ser humano. Sim, ela ou ele, depende do sexo, né? Que não vão ter sexo, mas vão ter uma maneira de chamar ele ou ela, já falei. O que acontecerá quando um robô, falamos mais fácil, atingir a autoconsciência e saber se reconhecer superior ao ser humano? Né? O que acontecerá quando os robôs estiverem construindo a geração seguinte de robôs, tendo sua própria meta evolutiva, não aquelas dos homens? Quando um robô, eu estou falando de robô, mas você sabe, já falamos disso, que o termo robô não é o termo futuro. Robô significa escravo, vem do Karel Čapek, um autor de ciência ficção tcheco. Foi o primeiro que, em 1920, ele escreveu uma novela, Rur, e empregou esse termo pela primeira vez na história, robô, sendo escravo.
de fato, na sua novela, essas máquinas, robô, trabalhavam pelos humanos. Valeu? O robô não vai ser utilizado no futuro. Agora vamos falar de robô, mas eles não vão ser robô, não. Como a compreensão e as ações deles afetarão a evolução dos humanos? Porque também temos não só o cenário onde os humanos evaluam o que está acontecendo com as suas criações, mas também vamos ter um cenário onde as criações dos seres humanos, sendo os robôs, vão olhar para os seres humanos e vão elaborar uma avaliação, um juízo, uma forma de... vão considerar a existência dos seres humanos e vão considerar em relação a quê? A própria existência. Então, para tentar responder a essas questões, vários cenários podem ser traçados. Vou elencar uns. A civilização da máquina sapiens. Falamos de máquina sapiens em vez de robô. Máquina sapiens. Então, na civilização da máquina sapiens, o homem sapiens será extinto. Primeiro cenário. Segundo, o Homo sapiens se fundirá com a máquina sapiens, constituindo uma nova espécie. Algum especialista de Artificial Intelligence acreditam que lá adiante, no futuro longínquo, será possível fazer um upload do cérebro humano para um robô. Então, você pode ser, no futuro, Renato, capaz de entregar a sua consciência, a sua história pessoal, em uma forma de uploading em uma entidade robótica. E você deixar o seu corpo biológico para trás, sendo que você vai continuar a sua existência de Renato em uma forma robótica. Terceiro cenário, na civilização da máquina sapiens, os seres humanos desempenharão uma posição subalterna, uma espécie de animais domésticos. Nós vamos ser os animais domésticos. Que o robô poderia, as máquinas sapiens, poderia considerar com carinho. Olha só, pobre do homem, como um cachorro. Isso não significa desrespeitar os seres humanos. Não, significa simplesmente deixar os seres humanos para trás porque eles são superiores em qualquer outro sentido. Cognitivo, espiritual, qualquer outro. Quarto cenário, digamos o último. O Homo sapiens continuará sendo hegemônico e a máquina subalterna. Poderíamos ser capazes de criar uma evolução tecnológica debaixo do nosso controle. Alguns argumentam, a máquina sapiens nunca será hegemônica, porque o homem sempre terá o livre-arbítrio para... Let's go. I wake up to a